Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um novo episódio do podcast Palavras na Mesa, hoje com o filósofo Douglas, o qual eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. É uma pessoa que está compondo conosco aqui em vários momentos, inclusive ministrou um curso de 4 aulas e que foi um tremendo sucesso, falando sobre Fanon. Então, Douglas Rodrigues Barros, psicanalista, doutor em ética e filosofia política pela Unifesp, ensaísta e autor de livros Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica à Metafísica Racial e Hegel e o Sentido do Político. O Jean vai dar continuidade agora, apresentando algumas coisas que ele já produziu. E não é pouco, né? Não. Obrigado, Maura, Douglas, obrigado. Mas antes de começar, Maura, como a gente teve o nosso último episódio entrevistando aqui o pessoal do Teatro Cego, né? O Palado e o Edgar Jacques, e a gente aprendeu com eles, então, a fazer uma audiodescrição. Aí, como o Cinesp está sempre engajado nas estratégias de inclusão, vamos tentar fazer. A gente aprendeu, não sabe se a gente aprendeu direito, mas enfim. É isso mesmo. Então, para quem eventualmente tem alguma forma de deficiência visual e nos acompanha, eu vou fazer uma descrição minha. Vou, claro, dar uma melhorada, né? No produto, na hora de descrever. Uma hora você faz a sua e depois, Douglas, tá bom. Assim que você começar, você também faz uma breve sua. Então, eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, meus cabelos estão amarrados, eu uso óculos, eu tenho um cavanhaque também comprido, estou vestido com uma roupa preta, uma jaqueta preta. A gente está num ambiente que é uma biblioteca, uma pequena biblioteca, em torno de uma mesa oval, né? Nós três aqui do podcast. Maura? Eu sou a Maura, eu sou uma mulher negra, professora de história, um tanto agitadora, né? Sou diretora no Cinesp. Eu tenho os cabelos grisalhos, tá bem branquinho à frente, né? Do lado assim, nas têmporas está bem branquinho. Estou com algumas presilhas no cabelo, estou com uma blusa preta bem brilhante, uso óculos também, como o Jean. E brinco com os brincos em coração, que é amor, só amor, fofo, né? Tá fofo. Amor. Então tá, beleza. Então vamos lá, Douglas. Faz a tua audiodescrição também pra gente. Tá bom. Eu sou o Douglas, sou um homem negro de pele clara, estou com a camisa azul, também uso óculos. Bom, acho que é isso, né? Não tenho barba, meus cabelos são pretos. Pretinho, tá pretinho. Esse é o único que é grisalho. É um jovem, né? Isso mesmo. O Palado e o Edgar Jacques, que introduziram pra gente essa ideia, disseram que a descrição realmente ela tem que ser mais assim, objetiva, né? Se a gente ficar dando muitos detalhes, a imagem que deve se formar se perde, né? Então acho que estamos bem, acho que fomos aprovados. Vamos lá, então. Dá início aqui a esse nosso papo, Douglas. Bom, Douglas Mauro sabe, é meu colega, amigo já de outros carnavais. A gente trabalha numa mesma instituição de ensino, além, né, daqui dos trabalhos pro Cinesp também. E o Douglas acabou de lançar mais um livro, né, o segundo livro que você lançou esse ano, Douglas, chamado, a gente está sem ele aqui, infelizmente, mas chama-se Debord, né, Guy Debord, Antimanual de Leitura, que saiu pela editora Sob Influência. E o Guy Debord tem um grande clássico, né, que o pessoal estuda muito aí sobre quando trabalha questões de estudos midiáticos e enfim, sobre a imagem de um modo geral, que é a sociedade do espetáculo. Conceito que, inclusive, acabou ganhando bastante projeção por conta de todos os desenvolvimentos aí das tecnologias da informação e tudo mais. Então, Douglas, assim, eu queria que você começasse falando um pouquinho do conteúdo desse livro e, assim, o nome dele me parece bastante interessante por ele ser um antimanual de leitura, né? A gente espera, eu não conheço nada desse autor, eu vou aprender alguma coisa, eu quero um manual, né? O que é um antimanual do Guy Debord? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? Por que você resolveu aí trabalhar com esse autor, Guy Debord, do que trata o texto e que você também explicasse para nós um pouquinho essa ideia de ser um antimanual de leitura, tá bom? Bom, então, antes de iniciar, né, quero agradecer o convite, para mim é uma honra enorme, assim, foi um prazer enorme, aqueles encontros que a gente realizou sobre Fanon, né, nos bastidores estava narrando aqui as peripécias, né, que aconteceram
sobretudo no último encontro, que eu estava fora de casa. Então, eu quero agradecer, tá? De fato, esse companheirismo que a gente acabou desenvolvendo, para mim é muito importante. E eu acho muito importante também trabalhar naquilo que eu gosto para o sindicato, sabe? Eu acho que é muito importante, eu acho que estar aqui o interesse para além da subsistência. É um interesse de formação, de ativa, uma formação também que não fique só resguardada na formação, mas que sirva para transformar nossa sociedade, tentar avançar numa sociedade mais justa e digna. Bom, então, agradeço muito, é um prazer enorme. Bom, sobre o Debord, por que é um antimanual? Vou começar pelo fim. Beleza. Né? A gente tem uma noção um pouco atávica de que, de certa forma, há uma grande dificuldade cognitiva das pessoas, né? Então a gente sempre subestima muito a aproximação, que é uma aproximação que eu sempre julgo muito sensual das pessoas com as ideias. Né? Então, é sempre sensual no sentido mesmo de libidinal. Mas a gente acaba subestimando isso, é claro, dado o nosso histórico de um país de poucos leitores, né? Mas também dado a uma certa noção elitista de que as pessoas de fora do nosso campo de especialização são incapazes de compreender o campo de especialização, que isso, na verdade, tem a ver com uma forma como foi articulado as formas, o acesso à educação no Brasil. Então, o antimanual, ele é claro que é uma provocação, né? Sobretudo uma provocação para retirar, inclusive, esse registro um pouco propagandístico, né? Os manuais. Como que eu vou me iniciar em alguma leitura? Eu tenho que recorrer a um manual. Então, a ideia do antimanual é porque os manuais geralmente talham, inclusive, a imaginação, né? E essa sensualidade que a pessoa tem ao se aproximar de uma ideia. Então, a ideia de um antimanual é um desafio mesmo ao leitor, né, de se aproximar de uma ideia que o pressuposto diante de uma sociedade como a nossa, que subestima a capacidade de cada um se aproximar da ideia, de uma ideia desconhecida, ele faz justamente esse contraponto, né, de falar, olha, é um antimanual, você tem certeza que você quer? Justamente para brincar um pouco com essa vulgaridade, né, E aí isso também nasce, eu acho que um pouco em consonância já com uma ideia que eu venho desenvolvendo, que é o seguinte, né, eu sou estudante de periferia, né, eu cresci na periferia sob condições as mais desfavoráveis possíveis, né, numa família pobre, muito pobre, e por isso eu cresci também num ambiente de tentativa de subestimar a capacidade que eu tinha para superar aquela situação. Né? E é óbvio que essa superação não se diz... Bom, falar em superação não quero dizer aqui num registro individual, empreendedorístico, certo. Né? Mas num registro... Isso, mas num registro coletivo. Então, pensando comigo, eu acho que isso tem muito mais a ver, inclusive, com o processo de formação que eu passei, que foi um processo de formação coletivo junto aos movimentos sociais e, sobretudo, ao movimento dos cursinhos populares das periferias, em que a gente era muito subestimado. Né? E aí sempre era um escândalo para as pessoas saberem que a gente ali na faixa de 16 anos estava lendo Dostoiévski. Opa, Então, eu acho que a provocação do antimanual é justamente essa provocação de não tente dar limite ao seu leitor. Né? Então, nesse sentido, é uma espécie de aposta no leitor, sabe?
Certo. No sentido, leitor, você não é burro, venha comigo. Aham. Né? Então tem esse lado da provocação. Aqui em off você tinha dito assim, poxa, mas se produz bastante, então eu vou falar como nasce Certo. o Debord, porque eu E tenho... só antes de você passar esse ponto, Douglas, só para ter uma ideia, esse texto você diria que ele é uma introdução ao pensamento do Debord, ou ele já empreende algum tipo de discussão um pouco mais especializada? Porque você disse que essa coisa da provocação, então não se deve subestimar o leitor e tudo mais, mas então ele é dirigido a todo tipo de leitor, mesmo aquele que está fora ali do ambiente acadêmico, da filosofia, serve para ele também? E até eu peço o seguinte, tenta vocalizar quem é Debord. Porque, de repente, está falando e a gente não conhece. Sim. Então, quem é? Pelo menos um pouquinho, para que a gente possa se localizar, Claro, né? claro. Entender do que se fala. Não, bom, eu acredito que é para todo público, né? Eu sou um pouco anti-nicho, né? Eu não escrevo. Quer dizer, eu sempre tive a esperança né, de que meu livro fosse lido no trem. Certo. Assim, esse é o grande... tome o lugar, sei lá, de Augusto Cury. Né? Um dia ver meu livro... Ah lá, de Mogi até a Luz, ali dá pra ler o livro. Então, é óbvio que a discussão não é tão simples, não é uma discussão fácil, mas eu acredito, e esse é o meu anseio, de que esse livro é um livro para qualquer pessoa, né, que se interesse minimamente em debater algo um pouco mais profundo. Né? E aí, antes de responder quem é o Debord, eu vou dizer como esse livro nasce para explicar meu aspecto neurótico, obsessivo. Né? A minha produção, no geral, ela nasce da minha experiência prática com a formação e ensino. Então, eu tenho um traço que eu aprendi na escola de filosofia, lá no Pimentas, que é um traço um tanto neurótico, já levei para análise, que é a maioria dos meus cursos, grande parte dos meus cursos, eu preparo material. Né? E aí, bom, o antimanual ele vem de uma aula que eu dei, de vários encontros, em que eu preparava o material, enviava para os estudantes e tal, e esse material depois a gente viu, inclusive foi um curso que eu dei Sob Influência, e esse material a gente viu que daria para ser editado e viraria um livro. Certo. Né? Então, não é simplesmente que eu passo o tempo todo escrevendo, que também não é totalmente falso. Mas a questão de... Já une as atividades ali, né? Você preparou, tem um material já coerente para tanto, vai embora. Isso, então é assim que nasceu o antimanual. Eu tenho vários antimanuais lá. Certo. Inclusive, tem um antimanual de Fanon. Olha. Tudo que dá para editar. Tá tudo aí para sair, olha lá. Então, porque são cursos, né, que eu acabo dando e vou juntando material. E aí vira aquela pilha, né, de coisa. Bom, e o Debord, como que eu cheguei ao Debord, né? Bom, o Debord, ele é um crítico francês, que ele vem ali no esteio das grandes crises do século XX, né? Para começar, o fim da Segunda Guerra Mundial, mas eu diria que a força que tem os escritos do Debord parte também de uma certa desesperança com o que acontecia naquilo que a gente chama, talvez um pouco vulgar, de socialismo realmente existente, né, que é ali que ele afia a crítica dele. Então ali ele começa a escrever nos anos 50, ele vem de um agrupamento de intelectuais muito críticos, que se chama Internacional Letrista, que eram intelectuais de diversos países, ali na Europa, que pensavam o espaço urbano, em primeiro lugar. Eles pensavam o espaço urbano, e para que servia esse espaço urbano? E aí eles faziam críticas, e eles estavam muito vinculados nesse início à estética.
a pensar a arte, a pensar o espaço urbano, e as formas de apropriação humana do espaço urbano. Com o tempo, e o Debord tem uma característica assim, muito humorística, mas é humor crítico. Né? Então, ele vai, no início, ele e Raoul Van Gaal, quando eles vão fundar a Internacional Situacionistas, ambos tiram umas férias das ações para escrever alguns manifestos. É daí que nasce a Sociedade do Espetáculo. Né? Então eles passam 2 anos, 1 ano, para escrever, e aí é quando a gente ali, eu acho que até mais, porque é de 63, o Debord some do espaço público. E aí ele volta em 67 com o livro, com a Sociedade do Espetáculo. E aí quando ele lança esse livro é meio que uma bomba, né, porque ele faz críticas a tudo que está posto. Né? Não só à direita, mas também à esquerda e os horizontes que a esquerda tinha naquele momento. Então esse é o Debord. Ele é um crítico, um filósofo, talvez, eu acredito que ele foi um dos últimos grandes críticos do século XX, no sentido de dar, inclusive, ferramentas para a gente compreender a nossa situação. Né? E ele deixou uma bomba que foi detonada na Sociedade do Espetáculo e vai ter uma grande influência no maio de 68 e naquilo que aconteceu depois ao redor do mundo em 68. Foi um dos livros fundamentais para aquela geração do maio de 68. Junto com outros, né? Com Marcuse, mas eu diria que a ideia fundamental de ser, como que é que eles diziam? Sejamos realistas, pensemos, reivindiquemos o impossível. Essa noção do maio de 68 é tirado, sobretudo, da Sociedade do Espetáculo, porque quando o Debord articula a noção de espetáculo, ele prevê que o espetáculo se totalitarizaria, assim, se tornaria totalitário, né, no sentido de que... E aí depois eu posso falar um pouquinho sobre o que mas a gente vê exatamente um pouco, parece uma coisa meio profética, né? Porque... Pois então, é isso que de repente tá... Né, de repente não, pelo que você está falando, tudo a ver nesse momento, né? Claro. Nesse momento. Isso é muito curioso. Onde tudo é mediado por telas, né? Só simulacros, né? Para empregar um termo do Baudrillard também. É o que a gente tem, e eu acho que ele está anunciando isso em um momento ainda onde a tecnologia da informação não tem o desenvolvimento que tem, né, a partir dos anos 90. Não, é muito curioso, porque, veja, o livro é de 67, foi escrito ali de 63 a 67, e tem essa característica um pouco de previsão, né, de futurologia, porque se a gente pensar, em 71 é criado o primeiro microprocessador da Intel. Então começa a se desenvolver a internet a partir dos anos 70. É claro que desde a Segunda Guerra Mundial, né, o computador ele já estava sendo utilizado. Né, mas o sentido da internet mesmo, dessa comunicação interconectada, começa quando você tem esse chip da Intel. E aí, veja, isso é em 71. Né, e o que o Debord está prevendo ali é que as nossas relações sociais agora não são relações sociais mediadas por coisas, mas por imagens. Né? E isso significa, de certa forma, um novo apreço social por uma abstração que governa a nossa ação. É uma abstração efetiva, governada pelas imagens. Né? Então, não basta mais ter somente. É preciso parecer ter. E isso vai governando o imaginário, que eu acho que hoje, com as redes sociais e a difusão
bom, a gente está todo capturado. Está todo mundo capturado sem dúvida. por essas imagens. Ninguém escapa, né? De jeito nenhum, não escapa. A Susan Sontag, ela tem um texto sobre fotografia que ela começa o primeiro ensaio, né, sobre a caverna de Platão, ela fala, né? E aí ela, enfim, resgata aquela imagem famosa que aparece no texto da República, né, de que justamente as pessoas estão lá vendo meras projeções que não são o real, e ela fala, hoje isso foi potencializado de tal maneira, por conta justamente do advento da imagem, né, da possibilidade da multiplicação da imagem, né, do fenômeno da reprodução dela. E então, exatamente um grande problema de lidar agora com o real, quando ele aparece todo. E no caso que ela está discutindo o estatuto da fotografia, é mais complicado ainda porque a fotografia tem essa dimensão indicial, né? Ou seja, que remete a uma realidade, diferente de um desenho. Né? E, portanto, assim, há uma confiança de que, portanto, o filme, a fotografia, elas, de certa maneira, apresentam uma realidade por conta da própria natureza da captura, né? O isso foi do Barthes, né? Que o Barthes fala. E realmente, acho que todos esses pensadores aí dos anos 60, 70 estão explorando esse tema que você vinculou ele à ideia de totalitarismo, né? E então eu queria... Sei que a gente tem outras coisas para falar, mas acho que esse tema é tão interessante, Douglas, que você então estabelecesse um pouquinho melhor essa relação. Né? Totalitarismo é um termo que está ligado ali bastante aos textos da Arendt, tem muita gente que não gosta. Então, que você pudesse fazer esse vínculo entre esse trabalho, né, as ideias do Debord sobre a sociedade do espetáculo e o totalitarismo, mas em especial na mão do modo de produção capitalista, porque acho que é nesse sentido um pouco que vai a crítica do Debord, né? Bom, você sabe, né, vocês sabem que a categoria totalitarismo ela acabou sendo esvaziada no seu sentido crítico, de um determinado modo, porque totalitarismo, de repente, passou a significar tudo que não está no interior da democracia liberal burguesa. Né? Então, tudo aquilo. Mas veja, é muito interessante a gente pensar um pouco a história da categoria, porque eu não vou saber quem foi o primeiro mas há indícios que Walter Benjamin trouxe, né, a noção de totalitarismo, né, para pensar como isso depois vai sendo desenvolvido pela teoria crítica, para pensar como uma sociedade pode se desenvolver sem a posição do negativo, que seria... isso é muito curioso, porque isso significa, e aí depois quem vai desdobrar isso com um cuidado muito interessante é Marcuse, né, porque isso significa... O que é uma sociedade sem negativo? Uma sociedade sem negativo é aquela que suprime a sua alteridade. Né? É aquele outro que nega a ela, mas que lhe é fundamental para saber o que ela é. Né? Só que quando você nega esse outro, você suprime a possibilidade de divergência. Né? E se você suprime a possibilidade de divergência, você quer estabelecer um status quo que não se move à luz dos processos históricos. Bom, esse é o primeiro ponto para a gente entender como o totalitarismo vai ser pensado de maneira crítica, né? E não de maneira a levar a acreditar que tudo que está fora do regime de produção capitalista é totalitário. Né? E aí, pelo contrário, o Marcuse vai efetivar uma espécie de subversão ao pensar que o totalitarismo de mercado, né, quer dizer, totalitarismo não é só o poder dirigido por uma casta burocrática e centralizadora, mas totalitarismo também pode ser a captura do desejo ao mesmo, para o mesmo. É o desejo de reprodução e manutenção das nossas formas de vida nas atuais contradições, desigualdade e indignidade a vários povos e pessoas ao redor do planeta. E aí o Marcuse mata a charada. O Marcuse está falando, olha... E é muito interessante a relação Marcuse com o Debord, porque
O Debord, bom, não queria falar isso, mas enfim. O Debord, para mim, vai além porque enquanto o Marcuse está muito pensando o welfare state, o bem-estar, a sociedade de bem-estar, o Debord fala, olha, isso aí é uma ilusão, também isso vai acabar. E, na verdade, as pessoas vão passar, nesse regime, os indivíduos vão passar a adorar, inclusive, a repressão. Meu Deus. Porque eles vão introjetar a repressão em si mesmos. Essa a dinâmica do espetáculo. O espetáculo, o que ele faz? Ele não é só a produção cultural, mas ele é a captura do desejo pelo desejo. Então, o grande lance do espetáculo é que ele consegue superar o registro da repressão da sociedade industrial. Porque qual era o regime da repressão da sociedade industrial fordista? Regras claras. Eu sou o patrão, você é o operário, aqui estão as regras, você sabe onde eu estou, lá em cima, na diretoria, né? Você sabe que o gerente simula o capataz, certo? O encarregado está do lado dos opressores, era tudo muito certinho, certo? Claro. E para o Marcuse, o que acontecia nesse processo? Para o Marcuse, o welfare state, o bem-estar social, comprava do operariado a sua liberdade, certo? O que o Debord falou? Se a gente colocasse os dois pés de dialogar, era o seguinte, olha, isso vai acabar também. O grande passo dado para a sociedade do espetáculo, pela sociedade do espetáculo, foi justamente fazer com que o senhor, esse patrão que ficava lá na diretoria, ele se introjetasse na própria psique. O empreendedor de si, né? Exato. O espetáculo, ele reforça essa característica de você manipular, não é nem que manipula, é que a reprodução do desejo no espetáculo é a produção de senhores de si, de patrões de si, de empreendedores. É esse. E isso senhor escravo é o mesmo, né? É a mesma pessoa. Exato. E ela não percebe, né, essa relação porque justamente ela introjetou. Cara, assim, é impressionante como nunca tinha feito esse vínculo assim de modo tão claro. Talvez você conheça, eu tenho lido bastante o Byung-Chul Han, né, que vem explorando esses temas, né? Ele inclusive fala para falar em totalitarismos, né, do inferno do igual, que é justamente essa abstração que, né, as sociedades atuais, vamos chamar assim, acabam criando, né, nos indivíduos que são equalizados justamente a partir dessa condição de consumidores num primeiro momento e depois, né, desse desejo que é construído de empreender por si, né? Empreendedor. Louco isso, né? E muito legal esses vínculos, né? Não deixa eu ficar falando aqui, sabe? Esse tema é assim, eu acho que até nós podemos pensar aí no futuro no curso, né? Porque eu fiquei super encantada com o tema e assim, nunca tinha participado de uma discussão tão profunda a respeito da situação que é posta hoje, que não, você tem que empreender, você não está desempregado. Poxa, usa a sua criatividade, né? Cara, você está sem trabalhar, como assim a tua criatividade? Vai ser empreendedor, faz lá cria sua oportunidade, pequena empresa, né? Aí você tem programa Pequena Empresa, Grandes Negócios, e aí divulga lá ideias maravilhosas, fala, puxa, por que eu não sou inteligente o suficiente para criar isso? Olha só, o cara fez de uma dificuldade dele, transformou na riqueza, no dinheiro. Exato. Então, tudo a ver esse tema, porque é isso que a gente está ouvindo o tempo todo, né? A nossa juventude não tem perspectiva de aposentadoria, já era. Não tem perspectiva de trabalho, já era. O mercado de trabalho não quer consumir, não aceita consumir os pensadores, quem está pensando. Então, a nossa molecada, essa juventude que está aí, ela está meio desesperançosa. E aí vem e fala, não, você tem que ser empreendedor. Não, quer ser influencer, né? Que é justamente trabalhar nesse contexto midiático, produzindo... Que parece que é a solução. Antes era futebol, né? O cara vai ser jogador de futebol, não sei o quê.
Hoje se pensa nessa questão, vou ser influencer, vou trabalhar na mídia, vou fazer alguma coisa dentro do Instagram, do Facebook. Aí vem um e fala, nossa, eu estou ganhando milhões fazendo isso. Então cria aquela ilusão, né? Porque na verdade a sociedade não está dando conta e não está estimulando essa formação de pensar, né? Do meditar e da própria sociedade sustentar essa sociedade. Você falava no curso do Fanon, às 4 aulas, que era necessário a gente criar uma nova sociedade, mais ou menos isso, né? Eu não anotei aqui, eu não trouxe meu caderninho, que está tudo anotado, palavra por Escolinha. palavra. E você falou em criar essa nova sociedade. Eu gostaria que você desse uma explicação rapidinha sobre o que seria isso na cabeça do Fanon, né? Sabe, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que refletir seriamente, porque veja, não é necessariamente que nós estamos numa sociedade desesperançada, né? Mas é que a esperança, o tipo de esperança que se constrói é uma esperança, e aí vem, por isso é importante o espetáculo, né? Porque é uma esperança de um sucesso individual, né? Um sucesso meritocrático, supostamente, de um indivíduo que se vira sozinho e foi bem sucedido. Isso, é bem sucedido. Venceu. Então, tem um outro pensador que eu gosto bastante, que ficou um pouco empoeirado nas estantes, que é o Ernest Bloch. É utopia, né? Que ele fala o seguinte, olha, é preciso aprender a sonhar. O que significa isso? De certa forma, é que o sonho também é construído. E se você está numa sociedade cujo sonho é se destacar do outro e ver no outro um concorrente para a sua realização de si, né? É óbvio que esse sonho de se destacar ele está ligado a uma antiposição social. Que é um sonho que só reproduz o mesmo, Isso. Inclusive, né? Ele não vai para além. Isso. Só que é preciso bater nessa tecla, que por mais que do ponto de vista social as expectativas sejam decrescentes, do ponto de vista individual, esse indivíduo tem a expectativa de se sobressair, né, a despeito dos caminhos que ele trilha. E isso não tem a ver muito com moral. Isso tem a ver com a forma como se configura uma sociedade que já não pode absorver a maioria das pessoas que nela habitam. Então é uma sociedade que já não se trata mais do que o Marx chamava do exército de reserva. Se trata agora de que seriam os desempregados. Mas se trata agora de pessoas que já não podem mais ser empregadas. Então você tem uma precarização geral do horizonte do trabalho mesmo, né? Em que resta a esse indivíduo, e aí a gente pode pensar os sintomas clínicos que isso vai resultar, porque isso vai resultar na depressão, isso vai resultar na ansiedade, certo? E na desistência social mesmo. Então, se você pega os dados que nos aparecem, é gritante o número de pessoas que simplesmente desistiram de fazer qualquer coisa, né? Porque você já está numa sociedade de inabsorvíveis. E numa sociedade de inabsorvíveis, o que acontece com aqueles que não são absorvidos pela máquina do mundo, do mercado capitalista? Numa sociedade como a brasileira, você tem uma política de encarceramento em massa e de assassinato da população pobre. Preta. E a gente sabe que a população pobre tem cor. Isso aí. Né? Então, você tem... Então, veja, nós estamos diante de uma sociedade ultraviolenta, sem perspectiva, mas que trabalha na perspectiva de um individualismo que introjeta desde cedo nas crianças, nas escolas e enfim, na formação, não só nas escolas, né? Eu digo numa formação geral mesmo, espetacular, né? De que a concorrência
esteve na natureza humana desde sempre. Isso quebra os laços de solidariedade, né, e estabelece o individualismo exacerbado que tem levado, na incapacidade de realização de si, tem levado os jovens à depressão. E aí eu chamaria a atenção para o outro dado assim, assustador, que é o número de suicídios. Tá? Então, tudo isso advém de uma sociedade que sonha errado, se a gente for pensar com o Bloch. Então é preciso a gente, nesse sentido, aí vem a resposta à pergunta, né? O que seria uma outra sociedade? Olha, os Panteras Negras, acho que ele tem muito a nos ensinar, né, nesse sentido, porque às vezes, durante o século XX, às vezes não, né? Durante o século XX, de maneira geral, se optou muito pelo futuro. Quer dizer, nós vamos lutar agora no presente em nome de um futuro que vem. Isso vai ser tema de peças, né? Samuel Beckett, né? Esperando Godot, né? E muitas outras que vai fundar aquilo que a gente chama de teatro do absurdo, que é essa esperança no futuro. E aí é muito interessante, porque essa esperança do futuro, ela vai também alimentar o nosso sonho socialista, né? Ainda não se realizou tudo aquilo que a gente queria, mas uma hora vai se realizar, né? É muito interessante quando a gente pensa ali em meados do século XX, como os críticos estão pensando, né? Porque nos anos 60, por exemplo, né, a gente nem precisa pensar um autor comunista. Assim. Vamos pensar Schumpeter, né, que é um liberal, mas é um liberal honesto, que é coisa rara. Né? Mas esse era honesto. Né, e ele dizia o seguinte, olha, nos anos 60, ele vai dizer, é evidente que o socialismo é a forma de produção social mais efetiva, né, e que provavelmente superará o capitalismo, dada a sua anarquia, o seu desequilíbrio endêmico que leva à desigualdade, etc. Isso é um liberal falando. Né? Só que ele erra. Né? E é muito curioso. Né? Ele erra não no sentido de que o socialismo poderia, mas ele erra no sentido do que era aquele socialismo do qual ele falava. Né? Que aí eu acho que o Debord nos ajuda a dar uma... Porque o Debord já está falando em 63, está falando, olha, não vai dar. Isso aí vai acabar. Né? Mas eu estou falando tudo isso só para chegar nos Panteras Negras. Porque aí os Panteras Negras, e aí é muito curioso, talvez a gente pode pensar também junto o exemplo dos zapatistas no México. Né? Que é o seguinte, o futuro é agora. Né? E como que a gente faz no agora? Quais forças que a gente reúne no agora? E aí os Panteras Negras dão aquele exemplo das zonas liberadas, né, em que você constitui sonhos em comum que orientam comunidades, guetos negros, né, para se reproduzir e se virarem sem a dependência, né, de uma força institucional. Porque a força institucional que eles conheciam era a polícia que assassinava e continua assassinando eles até o fim. E eu acho que isso é um grande exemplo para a gente pensar quando a gente olha para as nossas comunidades. E aí eu vou narrar uma experiência muito interessante que aconteceu na Itaquaquecetuba. Do meu lado. Do meu lado. Tosse quebrada. Cara, o que a gente percebeu? Né? Não tinha iluminação pública, né? A gente ia lá na prefeitura, reivindicava, tem que ver a licitação. Tinha muitos terrenos baldios, muitas fábricas abandonadas, uma quebrada, assim. Então, quem que prejudicava? As mulheres. E aí a gente falou, poxa, mas então o que a gente faz aqui? A gente vai demandar o poder público, sabe? A gente se reuniu, fez uma reunião. Isso é só um pequeno exemplo, sabe? De um pequeno fragmento desse futuro do agora, sabe? De explodir o futuro e inflamar o presente. Sim. Que é... O que a gente fez? A gente se reuniu,
falou, gente, vamos fazer uma vaquinha entre nós, certo? Pra gente fazer a iluminação pública de cada casa. Então, cada casa a gente colocou sabe aqueles refletores? Sem refletor. Uhum. Então, cada casa com refletor. E aí, o que a gente vai fazer? Vai limpar o terreno, certo? Limpar o terreno, vamos murar, vamos cercar. E pronto, resolveu o problema. Quando a gente resolve... E aí é muito interessante, né? Porque quando a gente resolve esse problema prático, na prática comunitária, aí veio o jornalzinho, né? Uhum. E falou, olha, moradores se viraram. Uhum. Né? E aí, no outro dia, eles estavam colocando as luzes no poste. Então veja que como assusta, né, essa organização de baixo mesmo, sabe? Então, para tentar sintetizar a resposta, eu acho que criar uma nova sociedade significa, em primeiro lugar, a construção de um sonho, educar o sonho mesmo, né? E tirar do desejo comum essa lógica da concorrência que capturou corações e mentes. Acho que o grande passo do espetáculo, que a gente pode chamar também de neoliberalismo, é capturar o desejo. Então, é preciso a gente, inclusive, reeducar o nosso próprio desejo. Né? E isso significa romper com essa ideia teológica, no mau sentido, de que nós somos seres concorrentes e que a felicidade está posta no nível individual de realização. Aliás, romper com a ideia de que felicidade é satisfação. Né? Porque... E eu não entendia isso. Quem falou isso uma vez foi o Badiou, Alain Badiou, filósofo francês. E eu tomei um choque, né? Que eu falei, poxa, mas como assim felicidade não é satisfação, né? Uhum. E aí eu só fui entender que felicidade não é satisfação quando a minha filha nasceu. É curioso, né? Porque aí quando a minha filha nasceu, em primeiro lugar eu não dormi, certo? Assim, passou algumas noites sem dormir. Uma preocupação maluca, né, que inclusive eu tive que depois fazer análise, né, cada susto, né, cada dia um susto. Para não, calma, né, você não pode prover todo o destino, ela tem que viver suas próprias frustrações, não pode impedir disso, né? E mesmo diante do cansaço mais absurdo, da preocupação mais maluca que eu já tive na minha vida, eu soube o que era felicidade. Uhum. E aí eu entendi que felicidade não tem nada a ver com satisfação. Eu jamais abriria mão dessa minha relação com a minha filha, jamais voltaria a ser o que eu era, e eu descobri que foi através dela que eu me tornei uma pessoa melhor. Porque aí eu passei a olhar as mães e as crianças com outros olhos. Então, essa ideia de felicidade atrelada à satisfação, ela tem um sentido, que é o do consumo. Sim. Imediato, né? De uma promessa que nunca chega, mas que você vai investindo, né? O que eu posso fazer para ser um pouquinho mais feliz? Será que eu vou naquela praia? Será que eu vou naquele hotel? Será que eu compro aquela roupa? Será que eu compro aquele carro? E você vai comprando, de fato. Só que aí você vê que tudo isso não preenche essa falta, porque essa falta é sempre reposta pelo consumo. E aí você deixa de desejar. E aí quando você perde o desejo por desejar, é nesse quadro que entra a depressão. Uhum. E aí, bom, o que a gente tem então é uma sociedade adoecida, né? Com um sofrimento psíquico que talvez... Eu acho que não tem parâmetros com o século XIX, inclusive, quando a psicanálise começou a atuar junto com o Freud, porque é um sofrimento. Se a gente pega os dados, né, de tanto de gente com depressão, tanto de gente que está tomando
antidepressivo, tarja preta, é assustador. Sim. Tem os dados que vêm lá, por exemplo, da Coreia do Sul, né, que inclusive vem sido bem retratado no cinema que vem sendo produzido por lá, porque é uma organização social que ela realmente teve uma ascensão enquanto uma economia de mercado, mas é um dos países do mundo que tem maior índices ali de suicídio, por conta exata de toda essa pressão, né, produtiva, né, que o Estado acaba exercendo, né, esse Estado atravessado pelo ethos neoliberal, e a quantidade de gente que se mata lá, porque justamente tem que experienciar o fracasso e não há estratégias colocadas que permitam lidar com isso, né? Você é o fracassado social. Você é aquele que não serve para nada. Não serve para nada, exato. Então, tua existência se torna descartável até da sua perspectiva, não só da perspectiva do poder estabelecido, né? Da sua mesma. Então, a morte acaba sendo uma solução, né? Que a pessoa própria toma. Cara, tanta coisa. Nossa, meu Deus. Dá vontade de sair aqui puxando. E isso que a gente não saiu do Debora ainda, né? Tem que falar outra coisa. Eu quero já chegar aqui no nosso querido Hegel. Douglas, tanta coisa que foi falada aí que a gente pode explorar, né? Mas eu quero me prender um pouquinho, até para já fazer uma relação com outro livro seu que está aqui, que você trouxe essa estratégia, né, típica desses desenvolvimentos do capitalismo de capturar o desejo, né? E sem querer ficar elencando autores, mas, né, como disse, tem muita gente produzindo e pensando esses fenômenos de maneira bastante interessante. Aí tem um texto, não sei se você conhece, do Gilles Lipovetsky, que se chama A Estetização do Mundo, tá? No Brasil saiu uma tradução. Ele é coautor, na verdade, mas o nome do outro autor é que é um urbanista. O Gilles Lipovetsky é um filósofo, né, dessa tradição do pensamento francês herdeiro aí, né, do Debord, né, desses autores aí do 68. E nesse A Estetização do Mundo, a tese central ali do Lipovetsky é a de que justamente o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo é o que ele chama de capitalismo estético. Né? Então, quer dizer, as estratégias de reprodução, desse modo de produção, elas tomaram a consciência de que exatamente a melhor maneira de face a todas as contradições e todas as dificuldades e desigualdades que o capitalismo gera por si só, ela se mantém justamente atingindo o indivíduo nessa dimensão que lhe é mais enraizada, mais fundamental, que é o estético, né? O âmbito da sensação, do seu sonho, do seu desejo. Né? E aí, então, ele desenvolve ali nos capítulos do livro essa ideia do capitalismo estético. E eu acho que isso tem bastante a ver com o que você trouxe a partir da pergunta da Maura, né, sobre o que seria essa nova sociedade, que ela precisa ser pensada, e não pensada no sentido de se reproduzir, né? Então o sonho tem que ser alguma coisa que rompa com o horizonte que está colocado. Daí a importância da utopia, né? E você trouxe o Bloch justamente para nesse sentido. E pensando então nessa ideia de utopia, uma coisa que está presente naquilo que pelo menos eu entendo que seja a abordagem marxista, pelo menos de uma tradição marxista sobre a arte, é a de que a produção artística, apesar dela ser também presa dessas amarras e, né, e portanto ser instrumentalizada pelo capital e tudo mais, ela ainda consegue expressar algo ligado à própria liberdade humana. É a dimensão própria do sonho, né? Do que não é, do que pode ser. E aí, então, fiz esse preâmbulo para falar aqui, né, de mais um dos seus textos, esse de 2017, Os Terroristas. É uma novela, né, uma narrativa curta aqui. E eu queria não entrar no conteúdo dele, mas claro, se você quiser falar, ótimo. Mas como que você vê esse papel, né, pensando nessa ideia da nova sociedade, daquilo que a arte teria enquanto instrumento revolucionário ou transformador, que papel ela teria a desempenhar, se é que ela tem na sua perspectiva, ou, né, isso é só uma grande ilusão romântica de achar que, né, por meio desse tipo de expressão as coisas podem ir além. Então, se a gente for de Bourdieu, a gente vai falar, não, a arte acabou.
Ok. Né? O fim da arte no melhor estilo hegeliano. Ele vai falar, olha, agora se trata de realizar a arte. Né? Bom, eu, de certa forma, acredito que independente das formas de reprodução da vida social, nós não deixaremos de produzir, né? E produzir sentidos outros para além do que está posto. E aí eu acho que o trabalho da arte é fundamental. Ainda ontem eu estava lendo até o novo livro do nosso amigo Tiago Rodrigues, né, que está falando sobre a forma ensaio, ou sobre o ensaio, né, que ele não utiliza. A forma ensaio já é se implicar com o Lukács, por exemplo, mas que estava justamente nesse debate, né, da expressão artística como uma tentativa de apontar para além do que está posto. Do ponto de vista atual, do século XXI, cara, eu sou um tanto pessimista, né, com a possibilidade da expressão artística. E é claro que existe. Vamos pensar uma, vai? Para a gente situar a nossa última expressão artística, que é os Racionais. Né? E é curioso, né? Porque eu defendo essa posição, posso até fundamentá-la em textos e etc. Mas ainda não fiz, mas acho que um dia farei. Né? E aí os Racionais, eles podem ser vistos, por exemplo, como aquilo que, ao dizer sobre a realidade, mostra o escândalo do real. E aí a gente tem que ter uma separação entre realidade e real. Né? Realidade a gente consegue recortá-la e dar sentido ao dizê-la, né? E o real é sempre aquele componente que escapa, que é aquele componente que a própria realidade, a forma de dizer a realidade, elimina de si. Então, uma obra de arte radical é aquela que diz a realidade e mostra o escândalo do real. Né? E, nesse sentido, Racionais pode ser entendida como a última expressão artística. Eu acho que teria outra, que morreu muito cedo, que é o Sabotagem. Que o Sabotagem, inclusive, ele tinha uma expressão de construção da sua poética que já ia, inclusive, para além da língua instituída, que é o português. Né? Eu acho que o Sabotagem é aquilo que a Lélia Gonzalez chamava de pretuguês, né? Que é já uma linguagem que, ao ser dita, aponta para o escândalo, não diz diretamente, sabe? Tem uma construção. Um dia eu pretendo escrever sobre isso, mas enfim, veja, né, que nesse caldeirão, é claro que as expressões artísticas continuarão sendo produzidas, né, mas o que a gente assiste hoje é uma colonização total do espaço de produção da arte, justamente porque ela tem essa potencialidade. Né? E aí, por que eu escrevo? Porque então eu escrevo um romance. Uma novela. Né? Esse é o segundo romance que eu escrevo. Eu escrevi um chamado Cartas Estudantis. Né? Esse, Os Terroristas, e No Princípio Era o Verbo, que foi o último que eu lancei. Desculpa só interromper, esse aqui é da editora Urutau, né? Os outros são pela mesma editora. Acho sempre legal mencionar as editoras. O No Princípio Era o Verbo é da Urutau. E Cartas Estudantis é da editora Multifoco. Tá. Bom, eu não vou conseguir responder porque eu escrevo assim de uma, né? Mas eu acredito que uma das questões é que o romance ele é prosaico, né? Eu acredito no romance ainda como essa tentativa de dar forma, e quando a gente dá forma, a gente organiza um sentido que permite que a gente se aproxime desse real. Então, de certa forma, por exemplo, eu gosto de dizer que
alguns personagens de alguns romances clássicos estão mais vivos do que nós mesmos. Do que muita gente de carne e osso, né? Por exemplo, Don Quixote, né, que é o grande exemplo que eu gosto de usar, quer dizer, Don Quixote não morre, né, é imortal. Então, tem essa dimensão de uma aposta, né? Embora eu acredite sinceramente que estamos capturados por uma lógica perversa de mercado. Mas nem por isso a nossa produção vai deixar de existir. E, então, se ela tem que existir, que ela reeduque o nosso sonho. Então, é por aí que eu vou para tentar. Tem outras coisas, a aplicação muito grande, mas é por aí que eu vou para tentar dizer porque eu escrevo, né? Trata desse trabalho, e aí, na minha produção literária, eu sou mais ambicioso. Né? Eu quero realmente que a senhora do trem um dia leia. Inclusive, eu já pensei em escrever Sabrinas, assim, sabe? Certo. Sabe, assim, os romances Sabrinas, assim, Cultox espírita, sabe? Assim, Se isso vai ajudar a promover uma certa mensagem, né? De que a forma seja. Eu já pensei. Às vezes o texto ele tem que ser palatável para poder chegar ali o conteúdo que se espera, né? Então, não adianta escrever uma coisa totalmente experimental, formalmente, que vai ser difícil. Foi assim que eu li Zíbia Gasparetto e eu li Augusto Cury. Eu acho a Zíbia boa. O Augusto Cury é ruim, cara. Certo. Essa é muito... Tá, eu confesso que eu não li. Não, o Paulo Coelho, inclusive, ele sabe o Paulo o que tá Coelho fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. O Paulo Coelho fez letras com o Raulzito, né, cara? Isso já mostra que tem credencial, né? Então, também tem essa. Já é um referencial, né? Vamos lá, Maurinha. Não deixa eu ficar falando de filosofia aqui, não, senão esse negócio não anda. Ô, Douglas, então nós tivemos esse curso aí de 4 dias, né? Patrocinado pelo Cinesp. E foi um sucesso, os filiados e outras pessoas, inclusive, acessando, isso é muito bom. E essa forma, eu pergunto para você, essa forma de trazer o conhecimento através desses cursos pelo sindicato, você até citou alguma coisa logo no começo da nossa conversa, é uma coisa produtiva, é uma coisa que é boa em termos gerais, o sindicato trazendo essas questões, trazendo esse conhecimento, que não se trata apenas da questão da luta trabalhista, né? Ela vai além, ela vai no pensamento, ela vai na filosofia, né? E isso é importante que o sindicato tenha como compromisso dele junto aos seus filiados? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental porque eu acho que toda luta trabalhista avança quando ela excede a pauta econômica, inclusive. Perfeito, isso mesmo. Quando ela, para além de pensar ali o imediato, ela estrutura uma formação que, inclusive, faz com que se defenda a dignidade do próprio trabalho ali, né, do que você exerce. Então, nesse sentido, eu acho que... E é por isso que eu falei no início, né? Trabalhar com os sindicatos e tentar construir essa noção da importância dos seus filiados aprenderem juntos, em comum, é fundamental. Assim, eu acho que do ponto de vista daquilo que a gente espera para o futuro, né, das nossas lutas e do avanço mesmo, da classe, sabe? É fundamental. É sem dúvida assim, um trabalho muito importante que não pode ser deixado de lado, né? Porque isso mobiliza, né? Você traz as pessoas para perto, você está conversando, dialogando sempre e aprendendo junto, né? Então, não tem como. Eu acho que o trabalho fundamental é justamente esse de pensar a formação continuada. E aí eu vou até brincar um pouco, porque eu não sou filósofo. Eu sou estudante de filosofia. Tô nessa, né? Eu ainda não tenho idade, né, para ser filósofo também. Né? Tenho uma idade. Né? E eu você sou nem cabelo branco tem, rapaz. Pois é. E eu acho que é isso. Quer dizer, se colocar nesse lugar do estudante, né, é também se colocar no lugar
do contínuo aprendizado que a gente tem que ter, né? Tem que ter anseio para ter, né? Então, eu acho que o trabalho nesse sentido para o sindicato é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Concordo plenamente. E diga-se de passagem, né, Mara? O CFCL faz esse trabalho muito bem. Você, a Alcina. A Alcina está aqui atrás, assim, não sei se a gente mostra, está na plateia. Estamos a passo de formiguinha, mas né, porque, sempre, né? Realmente, às vezes a ideia que se tem, né, é de que o trabalho é só essa luta que tem que ser feita, claro, né, pelos interesses da categoria da classe, mas ela precisa também de formação, de expansão dos seus horizontes, de compreensão dos fenômenos. E então também aqui agora imenso orgulho de fazer parte aí também desse grupo do CFCL, né, junto com o Douglas, inclusive. Douglas, vamos aqui tentar andar um pouquinho pelos seus textos, porque a gente falou de vários autores aí do século XX, né, começamos com Debord, e aí viajamos aí trazendo outros nomes, mas todo mundo aí vivo, eventualmente, ainda, né? Debord morreu em 94. Eu lembro que foi na década de 90. Mas aí você publicou esse ano também, né, além do texto sobre o Debord, esse texto aqui, da Lavra Palavra, editora Lavra Palavra, que aliás tem, né, textos muito legais, chamado Hegel, o sentido do político. E ali no melhor espírito hegeliano, você já escreveu meio que um calhamaço aqui, né? Baixou o Hegel e você acabou se empolgando aqui. Então, assim, eu queria que você pudesse falar rapidamente para nós, então, o que esse autor do século XIX, né, que vai sofrer uma dura crítica enquanto pensador, né, da política do próprio Marx, né, o que o Hegel tem a nos ensinar, a nos dizer ainda em pleno século XXI, e talvez até pensando um pouco no nosso contexto, Brasil, porque o subtítulo do seu livro, né, o sentido do político, aponta para então essa questão, né, dessa categoria, imagina, né, o que é, né, o que significa falar hoje de política, do político. Se você puder falar um pouquinho então desse livro. Tá bom. Em primeiro lugar, assim, Hegel, a meu ver, só será superado quando a gente superar o atual modo de produção social, né? E por que eu falo isso? Porque me parece que Marx também... Aliás, Marx me deu a dica a respeito disso, é que Hegel, ao pensar o espírito absoluto, ele nos deu o subterfúgio para pensar as formas de produção e reprodução da vida social baseados no atual sistema de produção social. Então, por que ler Hegel no século XXI? Né? Porque Hegel ele é a síntese de um processo filosófico de 2.500 anos, né? Talvez 2.300 anos, para pensar que ele é do século XIX, né? Então, e o que isso significa? Não, é evidente que tiveram outras filosofias, né? Só que Hegel, a especificidade de Hegel é ter dado primado da razão na história. Então, pensar o desenvolvimento histórico que antes dele nenhum filósofo clássico havia feito ainda. Talvez se a gente pensar um pouco... Não, acho que nem Platão. Né? Então, Hegel traz a história como uma espécie de rainha que organiza o nosso horizonte conceitual. Com isso, se Kant inicia o golpe à metafísica, Hegel dá o tiro de misericórdia. Né? Porque, enfim, o que a gente aprende, então, é que os conceitos têm historicidade. Então, os conceitos são abertos. E, portanto, a verdade é uma disputa, uma tarefa da razão. E ela está em disputa. Não significa que isso é no plano subjetivo, né? Mas intersubjetivo. Isso significa, então, que a verdade é objetiva. Certo. Né? Nós temos que estar de acordo com a verdade. Né? Então, o Hegel ele segue sendo, para mim, uma espécie de farol que vai iluminar as formas de pensar o contemporâneo. Né?
E isso significa muita coisa, né? Significa, inclusive, quando a gente vai pensar política, que ele nos dá subterfúgio a pensar a política. É claro que todo filósofo, e como homem de sua época, tem os seus limites. Por exemplo, a galera fica brava comigo. Algumas, né? Porque, enfim, eu sou um pensador, um estudante de filosofia que pensa racismo, né? Pensa colonialismo, modernização e pensa Hegel também. Uhum. E a galera fala, mas que como tem passagens assim? horrorosas, né? Isso. Da filosofia da história, por exemplo. Isso. Como você fala de Hegel, como que é isso? Né? Então, é preciso apontar os limites de Hegel. Por exemplo, o Hegel é horroroso falando sobre África, né? Embora, aí tem uma questão, né? Porque não basta a gente dizer que Hegel foi racista na sua filosofia da história. A gente precisa também entender quais são os pressupostos que organizam o discurso sobre a própria história a partir de Hegel. Porque aí a gente também entende como o próprio texto histórico é pensado na nossa atualidade. Porque é uma disputa também. Uhum. Né? Então, nesse sentido, assim, é por isso que eu acho que não dá para negar a importância de Hegel, uma vez que ele revela o traço fundamental do nosso sistema de produção social. Sabe? Só que ele não é evidente que ele não é Marx. Né? Marx vai pensar a partir daquilo que já estava se explicitando à sua época, né? Que é a hegemonia do capitalismo. Hegel, ele é do século XIX, mas ele é do XVIII. Uhum. Né? O Hegel nasce em 1770, atravessa a sua juventude no século XVIII, junto com Kant, com Fichte, com Schelling. Beethoven, com Mozart. Uhum. Né? E o que esses caras estavam pensando? Esses caras estavam olhando do outro lado do Reno, uma revolução que se desenvolvia na França, e que eles estavam pensando, bom, como que a gente dá o encaminhamento disso aqui, desse lado do Reno? Uhum. E o Hegel vai se contrapor. É muito fantástico a história, né? Porque você está no momento, pensa só, né? Realiza aí consigo. Né? Você tem Kant, Fichte, Schelling, Hölderlin, Goethe, Schiller, Novalis, Kleist, Hoffmann, Beethoven, Mozart. Sim. Tudo na mesma época, andando nas mesmas ruas. Sabe? Então, imagina imagina o que era esse boteco de frente à Faculdade de Berlim. Então, exato. É um momento de muita criatividade, né, que não deixa de excluir os seus limites, mas que vai apontar de maneira fundamental o que será da nossa existência. Então, o Hegel ele serve como um guia para entender o Ocidente por si mesmo. O Hegel é o Ocidente pensando-se por si, sabe? E se a gente quiser combater os limites desse Ocidente pensado por si, a gente não tem como escapar da sua obra. E é por isso, veja, então eu tenho uma tensão com o Hegel. Né? Porque o Hegel, ao mesmo tempo que ele vai pensar universal, ele vai particularizar a própria noção de Ocidente, quando Sim. ele vai falar, olha, quem vai levar a realização do espírito absoluto somos nós, brancos europeus. Né? Então, ao mesmo tempo que se consolida uma ideia de Ocidente, é uma ideia de Ocidente excludente. Para fora as trevas. Uhum. Né? Para cá a luz. E é contra... Só que a gente só vai entender como... E aí, para mim, aqui faz parte de uma investigação que eu levo para a vida. Né? Eu quero compreender a noção de Ocidente e de filosofia ocidental. E aí eu tenho algumas hipóteses. Para mim, essa noção de Ocidente e filosofia ocidental é uma construção romântica que começa com Herder, né? É levada a cabo pelos românticos, que estrutura a ideia de um Ocidente, aquela velha historinha. A Grécia estava lá. Uma grecomania ali, né?
a Grécia estava lá e aí teve um milagre. Assim, do nada, a Grécia era um lugar desligado, né, quando a gente sabe que isso é um mito, né, porque a Grécia e Atenas, sobretudo, era um porto que passavam todos os povos por lá. Asiáticos ali, né? E, não, os caras aprendiam Aliás, matemática. os primeiros filósofos estão lá na costa da Jônia, né? Então... Sim. E eles aprendiam matemática com os asiáticos. E com os africanos. Com os africanos. Então, isso é uma coisa que eu levo adiante, que eu quero levar adiante. Pensar como esse Ocidente se consolida junto à modernidade capitalista que vem atrelada ao colonialismo e à ideia de raça. Então, eu pretendo pensar o que seria o imaginário do Ocidente, ou a construção imaginária do Ocidente, ou a invenção do Ocidente. Né? E para isso o Hegel me ajuda muito, porque ele é o ápice desse processo. Tá, muito legal. Enfim. Maurinha? Segue aí que a gente encerrou. Se começa a me falar de Hegel, daqui a pouco... Aí daqui a pouco vira Vamos. de filosofia. Pois é, né? já tá virando. Não, hoje é o encerramento, inclusive, do curso, né? Ah, sim. Né? Hoje tem a última aula. Bom, Douglas, eu vejo assim, o que você gostaria de destacar dessa sua viagem lá em Paraty? O que você pode nos trazer de novo que aconteceu lá? Porque depois de 2 anos, né, 2 ou 3 anos que não tínhamos mais a Flip, né? Ela aconteceu este ano. Então, o que veio de novo, de novidade? E por que é importante essa Flip? Inclusive, você participou de uma outra modalidade, né? Era Flip... Sim, eu participei da Flipei. Flipei, isso. Aí eu gostaria que você nos contextualizasse o que é essa Flipei, porque a gente fala muito na Flip, né? E a Flipei é uma coisa, para mim, pelo menos, nova, né? E que deve trazer alguma coisa diferenciada. Se você puder explicar, de repente, o ano que vem a gente faz uma passagem por lá, junto com o pessoal do Cinesp, né? Bom, já dá uma esticadinha lá para as praias de Trindade, leva as barracas. Opa, aquela praia das outras pedras. cositas Opa, mais. nossa. Trindade é ótimo. Olha, foi a primeira vez a segunda, né, que eu participei da Flipei. A primeira, a gente estava em pandemia, né, e aí eu fiz de casa, então foi triste, né? Triste, né? E essa segunda agora que eu fui para Paraty. Olha, eu tenho, assim, algumas rusgas com grandes festivais, né, literários e tal. A Flipei se trata, na verdade, de uma tentativa de resposta um tanto mais fora da curva, a Flip. Então, inclusive, ela tem um aspecto pirata, né, bom, já que vai ter a Flip, a gente organiza a Flipei com editoras independentes, sabe? Com a raia miúda, assim, gente que não presta, né? Os socialistas, os comunistas. Sabe? Legal. E aí, é dessa que eu participei. O salão dos recusados. Isso. Só que é claro, né? A Flip tem esse caráter democrático, né? Então fala, não, vamos abraçar os piratas, trazer eles para perto. E, enfim, o que me incomoda, sobretudo, mas isso não é problema da Flip, nem da Flipei, isso tem a ver com a lógica de reprodução desses grandes festivais que vão ocorrer em cidades turísticas, e aí, cidades turísticas é uma cidade espetacular, propriamente debordiana, porque cidades turísticas são, na verdade, lugares de exclusão, né? Quer dizer, a verdade da cidade turística nunca está no lugar histórico, né? No centro histórico, está sempre às margens, e é por isso que eu vou pro um lugar às margens chamado Condado. Condado. Isso, que fiquei distante, inclusive, do centro. Não era por resistência, certo. Eu acho que é porque a gente que é favelado, a gente sai da favela e a favela não sai da gente. Terra-média, sabe? Ali, com os hobbits do Condado. Isso. Parece, né? Foi o que eu imaginei, mas quando eu cheguei lá, na verdade, era a periferia de Paraty, né? Um lugar dominado por milícias, que depois eu fiquei sabendo, né? E é onde está a população trabalhadora de Paraty. Então era o real de Paraty, onde eu fiquei. E não foi porque eu quis, não, tá? Porque assim, eu falei, eu quero ficar num lugar um pouco longe, porque eu gosto de andar. Né? E eu gosto de andar muito pelo mato.
Assim, tá. então Paraty, que eu sei que é um lugar bonito, fazer descobertas, essas Legal, coisas. Sim. joia. E aí acabei ficando com um dado que eu não conhecia, e é uma quebrada mesmo, uma periferia, dominada por evangélicos, assim, todo mundo, você vê, né? Uhum. E pela milícia. E então, voltando, me incomoda um pouco esse aspecto da cidade turística, né? Porque ela se gourmetiza e expulsa os reais moradores para longe. Verdade. Né? E aí é muito interessante pensar como esses moradores recebem os festivais, porque aí, como eu estive fora, eu vi, né, que é assim, é um saco, um puta saco, porque olha o trânsito que eles causam, aí vem, mija tudo, sabe essas coisas? Uhum. E tudo caro, né? Sim. Então, mas isso não tem a ver, isso tem a ver, né, com a dinâmica dessa própria ideia de turismo excludente, radicalmente excludente, que serve à especulação, serve à apropriação do espaço de maneira privada, e a gente sabe quem estará nesses espaços privados. Né? A gente sabe quem. Sim. Alguns privilegiados ali, né? Isso, né? Bem isso. Então, e aí a Flipei, né? A Flipei foi um evento muito bonito, porque inclusive tenta quebrar um pouco essa lógica, né? E a gente conseguiu esse ano voltar, né? Quer dizer, as pessoas ainda estão se acostumando, né, a voltar, e rolou muitos debates muito importantes assim, sobre o que estamos vivendo. Eu participei de um, né, junto com alguns companheiros, e foi muito legal. Assim, acho que é uma volta à vida, né, a presencial. Né? É claro que ainda a gente acho que precisa avançar mais, assim, no sentido de que é isso, né? Cidade turística é fogo, né, cara? Assim, você sabe, só pra... Eu fui uma vez pra Bonito, né? Mato Grosso do Sul, né? Não, mas eu acho que o lugar turístico que eu mais me choquei, assim, que foi fascinante pelo choque que eu tive, foi aquele lugar que é muito frio aqui em São Paulo. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Porque aí eu fui pra onde tá o proletariado, e aí eu descobri tudo muito barato, cachaça, porque eles conseguiram criar, ali foi um avanço nesse sentido, porque eles conseguiram criar um mercado paralelo, assim, que é feito pra, sabe? A Comuna de Jordão. Isso, a Comuna de Jordão, é isso. E aí foi bom, porque aí tinha cachaça. Porque barata, Campos é caro, hein? Caríssimo. Pois é. É só isso, é um status ali, que aliás, né, tem outras cidadezinhas ali no entorno bem mais aprazíveis, inclusive, eu acho. Que é asséptico, né? Uma asepsia gourmetizada, que aí estabelece esses lugares de exclusão, que é muito triste, é uma dinâmica muito forte no Brasil, né, cara? Isso, assim, é uma... quase sem resistência, né, a essa coisa de turismo que vem e arrebenta, né? Porque arrebenta toda uma história, causa um apagamento. Eu acho que Paraty ela é muito marcada por isso, porque você tem um aeroporto privado que divide a população real, sabe? Dos turistas. Assim. Então, é um aeroporto... Ali do centro histórico. Né? A Ilha da Fantasia, que de fantasia historicamente não tinha nada, né? Isso. O turismo é ruim mesmo, né? A pessoa fala assim, eu fui viajar, fui pra Paraty, mas na verdade se ela fica ali realmente no centro histórico, ela não conhece nada da cidade. Aquilo, né? Fui pra Paris, fui pra Buenos Aires. Ou você anda pela cidade e vai desbravar ali onde vive, né, onde as pessoas desenrolam a vida, ou você não conhece nada, né? Só uma imagem, mais uma, né? Mais um espetáculo para ser visto. Sim, né? sim. Bom, vamos aqui falar agora desses, e acho que aí a gente entra naquele que é o seu principal interesse teórico e diria pessoal, inclusive, né? Que aliás se interliga com tudo que você vem produzindo também, que são esses seus livros a respeito da questão racial, vamos chamar assim, né? Então aqui primeiro eu tenho esse texto lançado em 2019 pela editora Edra, que é Lugar de Negro, Lugar de Branco.
tá? Livro que fez bastante sucesso, vamos dizer assim, levando em consideração, né, a temática dele, ter sido lançado por uma editora que não é aquelas que tem aquelas distribuições gigantes, né, mas eu sei que é um texto que trouxe aí bastante repercussão, principalmente para quem lida com esse tipo de debate. Ele tem um subtítulo: Esboço para uma crítica à metafísica racial. Isso. Tá, daqui a pouco vamos tentar explorar um pouquinho essa ideia de o que é isso, uma metafísica racial, né? E além disso, tem um outro texto aqui, né? Racismo. Esse aqui é legal porque é uma coleção que eu organizo junto com o professor Tiago, né? Que o Douglas, aliás, abraço pro Tiago. O Tiago vai assistir a gente, ele sempre assiste os nossos vídeos e nossas coisas. E eu organizo, então, essa coleção junto com o professor Tiago, chamada Desconstruindo o Lugar Comum. E esse aqui é o volume que o Douglas escreveu, né? São 3 volumes que já foram lançados. Um sobre comunismo, esse sobre o racismo e um sobre evolucionismo, né? Sobre a teoria da evolução. Então, Douglas, eu queria que você agora adentrasse um pouquinho sobre esse tema, né? Tema importante, sensível aí, a respeito da questão racial, e talvez como ponto de partida, mas fique livre para explorar como você quiser, e depois a Maura certamente também tem muito aí a contribuir e falar a respeito do assunto. Já que aqui há um esboço para uma crítica à metafísica racial, o que seria isso, uma metafísica racial? Como é que a partir daí você pode desenrolar para a gente um pouquinho esse tema? Bom, quando eu me interessei, na verdade, assim, né? Isso faz parte um pouco da minha história de formação, né? Eu venho dos movimentos populares, eu fui coordenador da Uniafro durante... Eita, tem que fazer as contas. Bom, enfim, eu entro muito cedo. Muito jovem. Não, mas tem que fazer as contas porque eu entrei muito cedo, né? Então, por exemplo, é curioso a minha trajetória, porque na minha trajetória a questão do ensino, porque eu entro na Educafro, certo? Quando há separação Educafro e Uniafro, eu me junto e vou junto com o Douglas Belchior, né? E quando eu tinha 16 anos, eu comecei a dar aula já. Bem precoce, né? Porque eu já fiz parte da coordenação, eu fui para a coordenação, e aí eu ficava naquele professor reserva, né? Inclusive dando aulas de física, né? Então, isso marca, de certa forma, a minha trajetória e marca, de certa forma, como eu vou pensar a questão racial e como eu vou colocar ela, de certo modo, na centralidade do meu horizonte de pesquisa. E é muito curioso, porque nunca foi algo acadêmico, né? Porque era algo muito mais ligado à minha militância, né? À minha atuação política. E o que vai dar o start para o lugar de negro, lugar de branco, foi uma conversa que eu tive, na verdade, uma reunião, uma pequena assembleia do coletivo, né, em que apareceu uma palavra que eu achava fora da nossa perspectiva. Uma palavra que é empoderamento. E aí, vou explicar, né? Eu tive assim, um choque quando eu ouvi essa palavra. Por quê? Porque no momento a minha companheira estava fazendo gestão econômica. E eu estava ajudando ela e muito interessado em pensar o neoliberalismo, o empreendedorismo, né? Eu estava estudando o toyotismo, né? Estava estudando just in time, essas coisas. E aí eu peguei todas aquelas cartilhas, né, do curso de gestão econômica e comecei com ela a estudar. Na época eu estava estudando Marx também, lendo Capital, e aí fazer, né, os paralelos e tal. E aí a primeira vez que eu li essa palavra empoderamento foi numa dessas cartilhas neoliberais. Os manuais. Isso, nos manuais.
e que falava o seguinte: nós temos que empoderar o colaborador e a colaboradora. Então, quando eu estava no movimento, né, assim, nessa reunião, que eu vi essa palavra, peraí, de onde que vem isso? Né? E foi quando eu percebi que uma das formas desse totalitarismo de mercado, né, é, inclusive, colonizar a nossa gramática. Né? Quer dizer, parece uma coisa do George Orwell, né, a nova língua, assim, mas é justamente disso que se trata. Quer dizer, se você não consegue refletir sobre aquilo que você fala, né, e aquilo é dado de maneira natural, você também não consegue pensar os pressupostos lógicos daquilo que você usa como conceito para tentar pensar uma experiência. Né? Então, quando eu escutei empoderamento, que eu sei que é uma palavra que depois... Eu acho que se esgotou já, né? O pessoal cansou um pouco, né? Foi meio... um movimento feminista, ela é talvez mais recorrente, né? Eu não estou escutando mais tanto que nem eu escutei a partir de 2013. Né? Não estou escutando mais tanto. É que nem resiliência. Né? Enfim. Vira uma palavra de moda. Isso. Né? Mas eu questionei, né? Ali no coletivo eu questionei, falei, e aí, de onde vocês tiraram isso? Ah, não, tem no Paulo Freire. Aí eu nunca vi. Aonde? Fui ler o Paulo Freire, reler, enfim, não achei. Pode ser que em algum canto, né, tem. Mas aí, isso foi o start para me pensar, bom, a gente precisa pensar as formas que articulam a nossa própria gramática. E foi quando eu pensei em investigar a própria noção de raça. Porque também me incomodava uma certa expectativa de uma identidade fechada e estanque no interior do movimento negro. O que significa essa identidade fechada? É a ideia de que você se ata à noção de uma identidade que vai ficar flutuando, porque, enfim, a identidade é sempre imaginária, sempre, né? Mas que você fecha ela à diferença. Né? Então, você acaba naturalizando, essencializando uma categoria, que é a própria ideia de negro, e a própria ideia de raça. E aí eu fui investigar, né, os pressupostos que organizam a própria noção de raça. E aí passei por muitos autores, e cheguei à conclusão, bom, em primeiro lugar, que raça é uma construção histórico-social, balizada sobretudo pela modernidade, com o pressuposto lógico colonial. Né, quer dizer, para que nasce a raça? Por que a raça é aplicada a humanos? Para reduzir esses humanos a coisa e eles se tornarem um objeto de exploração. Certo? Isso foi a primeira conclusão que eu cheguei, pensando em diversos autores, como Bulaga, autores em África, né? Como Bulaga, Mudimbe, Fanon, Achille Mbembe. Né? E aí, bem, agora, como que isso acaba se... E aí é muito interessante, porque eu acho que uma das coisas que a raça nos ajuda a desvendar é os diversos sistemas de escravidão. Né? Por exemplo, a gente sabe que na antiguidade o modo de reprodução social era balizado pela escravidão, certo? Só que a escravidão vinha ou por dominação direta, né? Então xenofóbica, né? Dominação direta de outros povos, ou por dívida. Em ambos os casos, não está em questão a humanidade do outro. Certo? Por mais que eu, como ateniense, não sou como Xerxes lá, né? Mas eles são eles, tem uma... Né?
Eu entendo eles como uma pessoa, certo? Mesma coisa se dá na servidão medieval. Na servidão medieval, inclusive, se justifica a servidão porque se trata de uma teogonia. Uma ordem natural. Uma ordem cosmológica e divina. Né? Que quem vai depois ver a ruína disso é Dante. Né? Quando escreve a Divina Comédia, já vê que, bem, que mundo é esse? Né? Divino, sendo que quem deveria estar numa posição superior nesse mundo é corrupto. Né? Em todo caso, o servo era fundamental para manter o equilíbrio. Né? Então, havia a dignidade do servo, pelo menos né, do ponto de vista ideológico, de que é uma pessoa. Certo? O que muda na modernidade é justamente a construção de uma subhumanidade dada ao outro. Enquanto os outros, tanto na antiguidade quanto na Idade Medieval, era aquilo que fundamentava a minha própria identidade como senhor, porque também não dá nem para dizer que é europeu, né, nesse período. Na modernidade, esse outro, para justificar o modo de reprodução então nascente mercantilismo, né, mercantilista, ele precisa se tornar uma coisa. Mercadoria. Para justificar. E aí você tem todo um aparato por que isso acontece. Né? Então você tem a justificativa religiosa, por um lado, você tem a justificativa filosófica, por outro. Né? E aí o que se consolida? Só que para você justificar... Então, em primeiro lugar, no pensamento científico já está introjetado a noção de que raças discrepantes geram desigualdades que são naturalizadas pela diferença de partida. Né? Então você vai ter um grande debate, por exemplo, entre Voltaire e Diderot a respeito do que são os negros, né? E a respeito da poligenia ou da poligenia, ontogenia, eu não sei. Enfim, uma posição que privilegiava a ideia de que a humanidade tinha nascido de um único tronco e uma posição de que tinha nascido de vários. A posição de que tinha nascido de vários é aquela que vai justificar as desigualdades raciais. Então o homem branco vai ser mais desenvolvido, né, porque vem de um outro tipo de hominídeo, né? E os outros não, os outros... Né? Então veja, se coloca em questão a noção de raça. E a noção de raça, ela vem para legitimar um modo novo de exploração. E só que para legitimar esse modo novo de exploração é também preciso legitimar antes a categoria racial. E aí você precisa do discurso da igreja e da filosofia para validar essa noção. Só que para essa noção ser efetivamente validada, é preciso também deixar de vista a sua historicidade e naturalizar ela como algo próprio à humanidade. Então veja, é isso que eu chamo de metafísica racial. Você apaga, você cria uma ontologia racial que exclui o seu processo histórico. Uma essência de raça, né? Imutável. Exato. Que exclui o processo histórico e hoje nós naturalizamos isso. Né? Ao passo que no século XX já se torna irreconhecível a própria fundamentação da noção racial. Então todo mundo já naturaliza. Inclusive isso não é algo questionável do ponto de vista mesmo social. Né? Mas Douglas, então parece que uma coisa é pensar essa metafísica racial como sendo um produto do explorador sobre o explorado, mas me parece que o seu texto também, na verdade, está trazendo de que o próprio movimento negro transita pela mesma metafísica.
ao assumir essa identidade, essa substancialidade, essa essência do negro. Seria isso? Não necessariamente, porque o que ocorre? Aí tem algumas coisas fundamentais, a meu ver, a ser pensado. Por exemplo, é óbvio, e aí a gente precisa entender também a noção de metafísica, né? Qual é o problema dos ateus, no geral? Dos ateus militantes? É que procura a factualidade de Deus, certo? Ou procura a factualidade de Jesus. Sendo que o mais importante, aí Sartre, como um grande ateu, né, vai chegar à conclusão que não importa. Isso é o que menos importa. O que importa é o que essa capacidade metafísica organiza no mundo físico. Ou seja, como uma ideia organiza a própria reprodução social da vida. E aí também, quando a gente entende a metafísica nesse sentido, como algo que orienta, né, a reprodução da vida social, então, o que a gente está dizendo é assim, tudo bem, as ideias não se geram simplesmente na cabeça do filósofo, né? Elas se organizam a partir da sua matriz prática e concreta, né? Porém, também as ideias orientam. Então, as ideias... E aí, isso é o bonito do Hegel, né? Porque ele vai pensar a ideia com I maiúsculo. O que é a ideia com I maiúsculo? É aquela ideia geradora de sentido, né? Que, portanto, justifica a nossa prática comum e a nossa ação individual. E a raça é isso, né? A noção de raça é uma ideia que organiza o horizonte comum e a prática individual. Uma vez processada a noção de raça, não tem mais um retorno. Então, nós nos tornamos indivíduos racializados. Certo? Então, tudo bem, você pode perguntar, mas como então, né, se a gente sabe que é uma abstração, uma metafísica, e que a gente sabe que a sua legitimidade vem para explorar e oprimir, como então se livrar dela? Pensando que a própria noção de raça responde a um aparato de reprodução da vida social, né? Então não basta simplesmente mudar a ideia. É preciso mudar a própria reprodução da vida social. E é aí que está a grande questão para Fanon. E o Fanon vai falar, olha, gente, a questão não é só, né? A gente vai falar aqui, pele negras, máscaras brancas, a gente vai falar aqui de como o indivíduo se subjetiva no horizonte racial colonizado, mas a questão está em outro canto. É importante ele saber como a sua subjetividade atua nesse horizonte racializado, mas é importante também saber que o fundamento dessa racialização está naquilo que governa a reprodução da vida social. E aí, voltando à sua questão, uma vez a raça tendo sido posta, o indivíduo se torna racializado. Então, como que ele vai articular a sua identidade no interior dessa racialização? Criando um novo discurso sobre si mesmo. Eu sou negro, mas eu não sou o negro do colonizador. Então, aí o Bambê vai mostrar que desde o início da modernização há uma espécie de razão negra, que ele vai chamar, né? Que a ideia que é essa construção que aquele indivíduo que foi colocado no lugar da desumanidade subverte. Quer dizer, ele subverte aquilo que foi construído a respeito de si, no sentido de que eu não sou esse animal de cabelos de cachinho, cabelo de lã, como dizia Voltaire, mas eu falo. Eu possuo um logos. Certo? E aí, bem, é evidente que o movimento negro ele vai transitar no interior dessa metafísica racial, né? A grande questão é como subverter os sentidos da racialidade, sabendo que, ao mesmo tempo que a raça, e aí a raça vai organizar inclusive os espaços físicos,
e urbanos, sociais, vai organizar os espaços de absorção do mundo do trabalho, vai organizar os lugares de acesso às estruturas de poder, tanto educacional quanto político. Tudo isso vai ser organizado pela noção de raça. Então, veja, é uma metafísica que eu gosto de chamar no livro abstração real, porque ela organiza a produção da vida social a partir disso. Que é a ideia de estrutura também que aparece no Silvio de Almeida? Sim, né? sim. Nesse sentido. Está totalmente vinculado à ideia de estrutura. Como evitar, então, a armadilha da racialidade? Sabendo, em primeiro lugar, que ela é uma construção histórica, sabendo que ela se trata de uma organização histórica que serve a um modo de reprodução excludente, explorador, certo? E sabendo que esse que foi posto no não lugar social, que foi excluído dos processos e está numa posição de subalternidade, é ele, como condenado da terra, como diria Fanon, é ele que traz a verdade dessa sociedade. Porque a verdade dessa sociedade não está nos modos de visibilidade que ela produz. Está justamente naquilo que ela exclui. Então, qual é a verdade da nossa sociedade? A verdade da nossa sociedade é o encarceramento em massa, que não para de se reproduzir, a violência policial contra esse corpo, que mostra como essa sociedade é altamente exploratória, opressora e uma sociedade necrófila. É uma sociedade que mata quando aqueles que foram racializados por um poder colonizado não são mais absorvíveis à sua lógica. Então, nesse sentido, a disputa da identidade ela é fundamental para o movimento negro. No sentido de que, não para fechar a identidade como meu primeiro problema. Quer dizer, quando você entende que a identidade é uma construção imaginária que se organiza pelo processo social e cultural, quer dizer, cultural, você descobre que essa identidade é uma ilusão, certo? Só que é uma ilusão subjetivamente necessária porque dá rima à sua ação política. Então, aí eu evoco, a Revolução Haitiana, que a Revolução em São Domingos, uma das tentativas de dar conta dessa questão pelos revolucionários ali em São Domingos foi, e agora, como que a gente dá a questão do que é ser negro? E aí eles, na 5ª emenda constitucional, eles falam, a partir de hoje, todo mundo que nasce no Haiti é negro. E aí veja que você desliga o lance epidérmico. Essa fantasia que a colonização projetou sobre o negro, sobre a cor da sua pele, sua característica específica, porque também preciso lembrar que a raça não se trata só do negro. A racialidade envolve tudo que não é europeu. Então, o amarelo, o vermelho. Isso. Então veja que essa resposta haitiana, ela subverte e ressignifica o que é ser negro. Então a posição fundamental do movimento negro foi sempre subverter e ressignificar o que é ser negro. Por isso que eu sempre me mantive alerta, porque eu acho que uma das melhores respostas a essa questão foi dada pelo MNU nos anos 70. Nos anos 70, no final dos anos 70, quando eles pensam que negro, nessa chave que eu disse, é uma construção, sobretudo, política. Por aí. Perfeito. Maurinha? Nossa. Não, o que você trouxe agora, assim, para reflexão, do movimento negro, é coisa para a gente realmente ficar matutando, Douglas? E pensar, assim, que as nossas ações, as nossas intervenções sociais, elas têm que ser feitas através desse conhecimento, dessa reflexão, porque, infelizmente, a eliminação de nós negros é uma política que está latente, está clara, não precisa dizer que eu não sei, imagina, que é isso?
você está pensando demais, está indo além, mas é o real. É essa população excluída, totalmente excluída, essa população que está na cadeia, e quando não está na cadeia, aí é expulsa da escola, por algum motivo é expulsa da escola sempre, né? Se nós fizermos uma avaliação, infelizmente, grande parte daqueles alunos que se evadem são os alunos negros, né? Negros, pobres, periféricos, e que serão quem? Aqueles adultos que estarão realmente excluídos, que serão vítimas dos assassinatos, da ação policial, né, da exclusão da própria população. Esse cara aí é um nada na vida, não dá para nada mesmo. Então, quando a gente traz essa discussão aqui para essa mesa, coloca essas palavras na mesa, isso faz a gente sentir a necessidade de continuar essa discussão e que essas discussões cheguem até a ação, né? Porque a gente tem que agir. Então, cada um da sua forma, né? Como você fala, que uma produção sua literária, você gostaria de ver na mão de cada um lá no trem, realmente seria muito bom, né? Porque seriam avanços de todas as formas. O avanço pelo gosto pela leitura, o avanço pelo conhecimento, né? Para tentar o conhecimento, e que isso chegasse, não como a Flip, chegasse a toda a população, né? Sim. Porque esses eventos são maravilhosos, mas é caro. Tá? Você vai conhecer, mas você tem dinheiro para comprar livro? Chegamos até uma situação. Quem é que pode ficar comprando livro aí? Se hospedar. Sim, E até a nossa compra mesmo, né, Jean? A gente tem um clube de leitura e muitas vezes o pessoal, mesmo com a condição melhor, fala, não tem disponível, como é que é o nome? PDF, né? Porque está caro, é caro. E à medida que ele é caro, ele não chega à população que tem menos condição, que tem que se preocupar com arroz e com feijão, e não com a literatura, né? Sim. Que é fundamental. Isso é triste, é trágico, mas é uma mudança que tem que acontecer, tem que ocorrer, né? O acesso às bibliotecas públicas, que às vezes você vê está deplorável, né? A situação em que se encontram as nossas bibliotecas, que era a única fonte que a gente tinha de conhecimento quando eu tinha lá os 14 anos, 13 anos, a gente não tinha acesso a livro como hoje. Lá em casa está cheio de livro, né? Mas qual era o acesso? Eu tenho que ir na biblioteca da Penha, no nosso caso da Leste, a biblioteca mais próxima na época era a Penha, tinha o Tatuapé. Quem é que vinha na Mário de Andrade? Só quando a gente estava na faculdade, sim. Aí era obrigado, o professor, você tem que ir numa biblioteca, mas tem que ser lá, tipo, sabe? Mário de Andrade, você tem que sair aí da periferia. Então, quando você fala nessa ideia sua, nesse pensamento seu, de um dia esses livros estarem nas mãos de pessoas no trem, isso é fundamental, isso é importante. Por isso que eu falei antes, numa conversa nossa em off, que a educação, a escola, ela precisa se armar dessa questão da leitura, dessas reflexões com relação à raça, com relação à exclusão, com relação ao o que a política interfere no meu copo de água hoje, né? A escola tem que ter esse papel fundamental. E talvez o mais importante é manter essas crianças na escola. Porque, infelizmente, estatisticamente falando, a gente sabe que os excluídos da escola, que os evadidos são os negros, né? Isso é triste demais. Então, não sei, eu acho que a gente já explorou demais o Douglas hoje. Ele está com fome, coitado. Não, e deixamos aí um gostinho, porque em breve ele volta, com certeza, para fazer outro curso, viu, gente? Quem está nos assistindo aí, que nós teremos alguns outros cursos aí, justamente com essas temáticas, que são temáticas de difícil acesso através da literatura, muitas vezes, mas que a gente pode trazer alguém que fale sobre isso e que dê as condições e que jogue a sementinha lá para que os professores, que nós educadores, trabalhadores da prefeitura, né, de São Paulo, da educação, tenhamos a consciência de que nós precisamos levar esses temas para as nossas escolas. Então, eu quero agradecer ao Douglas, quero agradecer ao Jean, obrigado, Maria. Agradecer Douglas, ao Cinesp, né, pela organização desse debate, desse podcast, que é uma iniciativa nova, e que jogou as palavras na mesa, né, Douglas? Jogou, de fato, as palavras na mesa. Passo a palavra para você falar aí alguns finalmente, tá? Eu só queria agradecer, né? Foi um papo muito agradável, gostei de
estar aqui com vocês. Esse jeitinho meigo dele é apaixonante. Faltou a gelada, só tinha água. Não, eu me apaixono pelo jeito que ele fala, né? Esse jeito meigo, doce, é tão gostoso. Por trás dessa amiguice tá a revolução, menina. Você não tá entendendo. Você que é um mau exemplo. Revolução tá ali, ó. Então, obrigada, viu, Douglas? Eu só quero agradecer mesmo. Sigo à disposição pra gente trabalhar junto, fazer as coisas. Eu acredito muito em tudo que você falou. Acho que esse é o nosso caminho mesmo. Como eu havia dito, né? Eu vim logo no começo, né? Eu vim de um lugar em que subestimavam muito a nossa capacidade, assim. Tem uma frase, né, no Racionais, que eu acho que é do Bina, que ele vai falar, lembrei. Ele fala assim, inteligência e personalidade mofando atrás de uma grade. Né? E eu vim de um lugar que eu vi muita inteligência, muita personalidade, nem sempre, né, vinculada ao lado certo da vida certa, algumas vinculadas ao lado certo da vida errada, outras errado, né? Mas a possibilidade de algum momento, algum desvio, sabe? E são os desvios, né, que nos fazem. Né? Eu acredito que um grande desvio no meu caminho que era dado como trágico foi o acesso que eu tive logo de início à leitura. Né? Esse acesso à leitura que foi influenciado por meu pai, assim, eu acho que ele nem tinha ali tanta noção do que ele estava fazendo, né? Mas ele me deu o livro, que é um livro que todo mundo tem em casa, que foi a Bíblia. Né? Como eu ficava sozinho, minha mãe saía para trabalhar, eu cuidava, com 8 anos, cuidava da casa, 7 anos, 8 anos. Uma realidade. Eu cuidava da casa, eu fui ler. Eu tinha duas saídas, né? Minha mãe não deixava sair de casa, porque a casa não podia ficar sozinha. Então, ou eu assistia a sessão da tarde, tinha Angélica às 4 horas, né? ou eu lia. Eu comecei assistindo, mas depois foi ficando chato. E aí eu comecei a ler. E aí, esse ponto foi o que constituiu o desvio fundamental da minha vida. Foi a partir do momento que eu comecei a desenvolver o prazer por palavras que eu não conhecia. Né? Um texto muito pesado. Né? Comecei a desenvolver o interesse por aquelas palavras, o interesse por aquelas histórias. Essas histórias me marcaram profundamente, porque alteraram realmente o destino inteiro. Peguei um grande amor por ler a partir disso. E depois, só para terminar, porque aí eu acho que essa história vale a pena, né? Eu fiquei... Veja, eu morava nesse momento num cortiço. E eram muitas famílias nordestinas, assim, quebrada. Tinha de tudo. O cortiço era como dizia Guimarães Rosa, o cortiço era o mundo, não o sertão, sabe? Tinha tudo que vocês imaginarem. Tinha prostituta, crente, tinha ladrão, policial, sabe? Era uma coisa assim mesmo. Sim. Num cortiço, num único, um cosmos, né? Um ethos ali, pululando. E, enfim, quando eu comecei a ler, meu padrasto achou que eu tava ficando doido, né? Falou, não, esse moleque com essa Bíblia, ele vai ficar louco, né? Lendo e tal. E foi deixando, mas eu comecei a recusar ir pra rua pra ficar lendo. Aí ele falou, não, aí já é demais. Tem coisa errada. Aí já tá acontecendo alguma coisa. E aí ele me fez a seguinte ameaça. Né? Um sábado, ensolarado, que eu não queria sair, queria ficar lendo. Levíticos, deixa eu terminar o Levíticos. Isso. Ele chega na minha mãe e fala assim, você conversa com seu filho e coloca esse moleque na rua, que eu não quero ver ele em casa quando eu voltar, porque esse moleque tem que brincar. Né? Aí ela vem e fala assim, olha, se você quer escapar da cinta, vai pra rua. E aí eu fui impelido a ir pra rua e fui jogar futebol com os moleques, assim.
Aí os moleque, nossa, achei que você tivesse mudado. Nunca mais te vi. Ali, uns 9 anos, acho que a gente tinha. Aí eles falam, mas o que aconteceu? Que você não estava doente e tal? Aí eu falei assim, não, na verdade eu estava lendo, né? Aí eles falaram assim... Como assim? Eles falaram assim, mas lendo o quê? Aí eu falei, eu tava lendo a Bíblia. Aí eles zoaram, né? Falaram, pô, que merda, né? Que é isso? Quem que lê Lendo a Bíblia? Aí beleza, fomos jogar a bola, aquela bagunça, né? Na rua de terra, né? Só que a gente cansou, chegou um momento, brincou o dia inteiro, né? Eu voltei à vida social. Aí a gente brincou o dia inteiro, e esses meninos, na hora, lembro como se fosse hoje, a gente sentado, tinha uma árvore, né? A gente sentava tudo e ficava xingando um ou outro, sabe aquela coisa de moleque? Coisa de moleque. Conversando com as meninas, enchendo o saco. Aí um dos meus amigos falou assim, já que você ficou lendo essa merda aí, conta uma história pra nós. Estamos tudo aqui cansado, né? Aí eu comecei a contar. Que legal. Né? Comecei a contar, eu contei a história de Jonas. Lembra como se fosse hoje. Que eu falei, pô, essa história é boa. É legal, aventura, né? Tem elementos mágicos, né? Então, Isso. ali também tem, no Antigo Testamento, teria várias sanguinárias para você contar. Isso. Aí eu contei, e aí, na medida que eu fui contando a história, eu vi que todo mundo parou de se zoar, fez aquele silêncio e fizeram um círculo ao meu redor, assim, né? A igreja do Douglas estava fundada ali. Encantamento, tá embaixo da árvore. Exatamente. Ainda, né? Foi ali que eu descobri que eu queria ser escritor, que eu queria dar aula. Foi ali que eu falei, pô, se eles me escutam assim, por que não? Foi nesse momento que eu descobri que eu era um narrador. Né? Falei, poxa, eu quero fazer isso da minha vida aqui. E aí já era. Então foi esse desvio. Um desvio, o desvio junto à leitura. Junto milagre, praticamente. Milagre. É isso aí mesmo. Muito bom. Que bela história, bela história. Muito bom, Douglas. Então, também, cara, te agradecer pela parceria de sempre, parceria aqui no nosso livro, né? E lembrando, então, que os textos todos acho que podem ser encontrados na sites como a Amazon, né? Então, para quem aí depois se interessar por esses materiais, né? Certamente vale a pena, né? E que todo mundo esteja depois lá no Manuel Feio discutindo Fanon e Hegel. Já pensou que sensacional? Muito bom. Vamos lá. Obrigado, então, obrigado. gente. Valeu, gente. Obrigado. Palavras na mesa.